Boa tarde, pessoal. Vejam só, eu vou fazer a correção da listinha de vocês do simulado, tá certo? E vou fazendo a leitura e acompanhando com vocês. Esse simulado vai ser enviado em duas partes. Aí, como eu achei ele muito longo, eu recebi ele da coordenação. Aí ele era muito longo, tinha 18 questões. Aí eu vou mandar esse primeiro, ou melhor, já mandei esse primeiro para vocês com 10, né? E vou fazer a correção agora com vocês. Bem, o simulado ele é voltado a alguns temas da matemática aplicado ao nosso problema contextualizado, tá? Que é o cenário do coronavírus e algumas outras pandemias que assolaram a nossa população em alguns anos decorrentes. Mas vamos lá. A primeira questão que é proposta para vocês é sobre um link, tá certo? Eu ainda não desenvolvi essa minha habilidade de YouTube, ele tá abrindo dois. Então vocês vão assistir o link aí fora do vídeo, certo? Aí, fora esse link, ele apresenta alguns anos, né, que a população sofreu com algumas pandemias, incluindo o último aqui em 2020, que é voltado ao cenário do coronavírus. Aí tem um pequeno textinho aqui para vocês, que faz uma comparação entre os dois últimos, né, o nosso Covid, nosso não, dos outros, misericórdia Deus, do Covid e da gripe H1N1, que tá aqui, tem a tabelinha pra gente preencher. Aí vamos à parte que interessa, que é fazer as continhas, né? Primeira questão. Preencha o quadro a seguir com o comparativo de contágio das duas viroses. Então, aqui em cima tem as formas de contaminação e como esse vírus vai evoluindo. Na tabela tá primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, né? Tá desempenhado para vocês, primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, e é pra gente preencher. Aí eu já preenchi aqui bonitinho, tá? No primeiro ciclo, que é esse daqui, ó, por contaminação, o H1N1 tinha 10 e o Covid também tinha 10. Já no segundo ciclo, o H1 tem 14 e o Covid 28. No terceiro ciclo, o H1N1 tem 21 e o Covid tem 72. No quarto ciclo, o H1N1 tem 31, o Covid tem 192. Ele pede, na terceira coluna, a diferença entre os dois, né? No primeiro ciclo, eles estão equiparados, então é o mesmo valor. A diferença é 0, aí eu preferi botar só um tracinho. A diferença no segundo ciclo é de 14, tá? No terceiro, de 51. Essa diferença é uma continha de menos. É só tu fazer 28 menos 14, vai dar esse. 72 menos 21, vai dar o 51. 192 menos o 31, deu 161. Essa parte da soma se refere aos números que estão alimentados nessa coluna. 10 mais 14 mais 21 mais 31 deu 76. 10 mais 28 mais 72 mais o 192 deu 302. Tá certo? Então, eu acho que a leitura da situação e a tabelinha é fácil de vocês preencherem. Segunda questão. Comparando a soma dos 4 ciclos da gripe comum e da Covid-19, qual tem mais casos? Essa é bem fácil de visualizar, né? Comparando os 4 ciclos, a gente percebe que o número de agentes contaminadores do Covid é bem superior do H1N1. Terceiro, qual das duas viroses tem o maior grau de contágio? Aí essa a gente nem precisa fazer as contas, né? Diante do cenário, a gente sabe que é o Covid, uma vez que está todo mundo trancado em quarentena dentro de casa por causa do alto nível de contaminação dele. Quarta questão. O que acontece com a diferença entre as duas viroses quando os ciclos aumentam? Aí, de acordo com essas notícias mais recentes, o que você acha que isso significa? Como ele perguntou, essa diferença se refere a essa tabelinha que a gente fez. Ó. No segundo ciclo, o Covid, ele praticamente é o dobro da quantidade de contaminados do H1N1. No terceiro ciclo, ele é mais de 3 vezes, quase 4 vezes a quantidade do H1N1. Então, ela tem, assim, a diferença de contaminação é absurdamente grande, porque o Covid, ele contamina muito mais pessoas num número muito mais rápido de vezes. De acordo com as notícias mais recentes, o que você acha que isso significa? Como é o que você acha, eu vou deixar a opinião de cada um, tá certo? Fica a critério de vocês a partir do vídeo que vocês assistiram e das informações que vocês escolheram por aqui. É uma coisa de opinião própria. A quinta questão. Faça uma pesquisa sobre as diferenças e o que há em comum entre uma gripe comum e o Covid-19. Se vocês não estiverem morando na Netflix, então vocês vão ver, porque só o que passa nas rádios, nos sites, nos jornais, telejornais e tudo por aí é falando a diferença entre eles, né? Uma gripe comum e o Covid. Desde os sintomas que são apresentados até o grau mais grave da doença, tá? Isso também fica a critério de vocês fazer essa tabelinha de comparação.
Essa parte aqui, ela cita alguns cenários entre algumas doenças, tá? H1N1, a gripe espanhola e a gripe A. Eu não vou fazer a leitura dele todo, mas é interessante, a critério de vocês saberem, porque vocês estudam história, geografia, essas coisas, né? Então, quem conhece o passado não está fadado a repeti-lo, né? Vamos continuar. Cenário... Aí ele diz aqui, desse lado agora. Diante da necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, para trabalhadores da saúde estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Esses trabalhadores da saúde são os médicos, enfermeiros, técnicos, plantonistas, entre outros, né, que trabalham no hospital. O Ministério da Saúde distribuiu para todos os estados da federação alguns equipamentos. Abaixo está um recorte da quantidade de EPIs destinados à região Nordeste. Aí tem essa tabelinha para vocês, certo? Aqui estão os estados, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Bom? Sexta questão. Um detalhe. Eu observei na tabela que eu acredito, tá certo? Que esteja faltando um zerinho aí. Não foi eu que fiz a tabela. Eu já peguei esse dado aqui específico, mas como eu tenho um pontinho, 132 e o pontinho, eu deduzi que faltaria o zero, pode ter sido algum erro de digitação. Sexta questão. De acordo com a tabela apresentada acima, qual dos estados do Nordeste recebeu o maior número de EPIs? Então, para fazer essa questão, você vai ter que somar todos os valores, ou seja, Alagoas, número de máscara, mais número de álcool, mais número de avental, mais o número de luvas, mais o número de óculos, mais o número de sapatilhas e toucas. Como são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 continhas, para não ficar um vídeo muito extenso, aí eu já fiz a soma, tá certo? E coloquei só os resultados aqui para mostrar para vocês. Aí vocês fazem a soma e dão uma olhada para ver se os resultados batem, tá? Aí, essas são a quantidade para cada um dos estados que estão distribuídos na nossa tabela. Aí ele diz, deixa eu voltar para a pergunta aqui, qual dos estados do Nordeste recebeu o maior número de EPIs? Então, a gente vai ver o que tem o maior valor. Pernambuco recebeu 1.982.748. É o maior... não, a Bahia foi o que recebeu mais. Ela recebeu 3.168.948. Então, é a Bahia, tá? Alternativa C, ok? Sétima questão. Comparando o estado de Pernambuco com o estado do Ceará, em que quantidade Pernambuco supera o Ceará no número de álcool recebido? Então, a gente vai voltar para a listinha da tabela, onde fala sobre o álcool. Cadê? Aqui. Aí, ele pediu dois estados que são Pernambuco e Ceará. De Pernambuco, álcool, e o Ceará em álcool. Como ele está perguntando em quanto supera, a gente precisa fazer uma continha. Deixa eu fazer aqui, sétima questão. Pernambuco tem 7.908 em álcool e o Ceará teve 7.644. Já que aqui ele pediu, em que quantidade Pernambuco supera o Ceará, então a gente pode fazer uma subtração básica e a gente vai saber a diferença entre os dois. 8 menos 4, 4. Que pede emprestado, ficou 8, 10, menos 4, 6. 8 menos 6, 2. 7 menos 7, 0. Então, dá 264. Como aqui é Pernambuco e aqui é o Ceará, não é isso? É. Pronto. Então, Pernambuco superou o Ceará com 264, não sei se é em vidrinhos, né, de álcool a mais. Não sei se aqui ele tá com relação ao recipiente ou em litros, né? Cadê? Aqui, ó, 264, a nossa alternativa é a letra D, certo? Fazendo a leitura do oitavo agora. Comparando o número de máscaras e sapatilhas toucas recebidos pelo estado de Alagoas, então aí a gente volta aqui, ó. Alagoas, então número de máscara, vou pintar aqui a pontinha para identificar, e o número de sapatilhas e toucas, são esses dois dados. A proporção entre a quantidade de sapatilhas e toucas e a quantidade de máscara é de... Aqui a gente trabalha a ideia de razão, porque ele quer que a gente compare
duas grandezas diferentes, tá bom? Então, para comparar, a gente compara por meio de uma fração. Oitava questão. Aí, se é uma comparação, numerador e denominador. É importante que você saiba bem quem vai ficar no numerador e quem vai ficar no denominador. Aí, para isso, você tem que fazer a leitura do problema aqui, ó. Comparando o número de máscara, então, em cima vai ficar as máscaras. E sapatilhas toucas. E embaixo vai ficar as sapatilhas toucas. E parece que eu inverti embaixo. Recebida pelo estado de Alagoas a proporção entre a quantidade de sapatilha touca e a quantidade de máscara. Ah, pessoal, ó. Com o problema embaixo, ele fez uma leitura diferente, porque ele quer a proporção entre a quantidade de sapatilha primeiro e depois de touca, sapatilha touca e depois a quantidade de máscara. Esse aqui é um e esse aqui é outro. Então, a gente vai ter que inverter a nossa razão aqui, tá bom? Deixa eu riscar ela aqui, ó, porque ela tá ao contrário, tá? É primeiro a sapatilha touca e depois o número de máscaras, tá bom? Então, vamos ver no estado que ele pediu. O número de sapatilha toucas fica em cima, 198.300. E o de máscara é 232.500. Pronto. Aí agora a gente vai simplificar até chegar a uma das respostas que a alternativa deu. Vou cancelar esse zero e esse zero e esse. Aí já diminui o valor numérico. Para simplificar, a gente tem que dividir ambos os números pelo mesmo valor. Não dá para dividir por 2, por 3. Vamos testar. A regra para dividir por 3 é que a soma dos algarismos tem que dar um número que divida por 3. Então, 8 mais 1 dá 9, 9 com 9, 18, 19, 20 e 21. Esse divide por 3. 5 com 2, 7, com 3, 10, com 2, 12. Então, tanto de cima divide por 3, quanto de baixo divide por 3, bom? 19 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 19 e 1. 18 dividido por 3 deu 6. E 3 dividido por 3 deu 1. Embaixo agora. 23 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. 22, 23 vai 2. 22 dividido por 3 dá 7. 21 sobra 1. 15 dividido por 3 dá 5. Tá. 6, 12, 13. Não divide mais por 3. Não divide por 4. Não divide por 5. Vamos ver se a gente já chegou à forma dele simplificada. 661 e 775. Ai, foi o vento, não tá ajudando, tá? Mas tá aqui, ó. Vendo? Nossa simplificação. 661, 775. É a letra D, ok? Sempre que ele pedir na questão para fazer um comparativo, tenha atenção na parte da leitura, tá certo? Porque ele pediu sapatilhas e toucas comparado com o número de máscara. Então, por isso que eu escrevi aqui para vocês, ó. Sapatilhas e toucas comparado com o número de máscara. Depois é só simplificar até chegar à resposta. Vamos ler o próximo? Nono. Foram distribuídos a todos os estados brasileiros um total de 742 mil aventais. A Paraíba recebeu 14 mil desses aventais, o que corresponde a um percentual em relação ao total de aventais distribuídos pelo Brasil é aproximadamente. Então, aqui ele te deu um valor e quer que tu apresente esse valor numérico por meio de uma porcentagem, tá? Deixa eu fazer aqui. Nona questão. Aí, vamos equilibrar. Eu gosto muito de regrinha de 3, que me ajuda bastante quando eu trabalho porcentagem, tá bom? Ele disse que o total é de 742 mil. 742 mil. Isso aqui é a quantidade total. Então, eu vou chamar ele de 100%. Aí, só o estado da Paraíba recebeu 14 mil. Aí, ele quer saber quanto isso representa em porcentagem, tá bom? Então, eu montei uma regrinha de 3, com o total para uma parte que eu preciso, a porcentagem para a parte em porcentagem que eu preciso.
Sempre que tu tiver uma regrinha de 3, tu pode resolver ele a partir da regrinha da Xuxa. Não sei se vocês já ouviram assim, que a gente chama de meio e extremos, tá? Aí multiplica feito um xizinho. Esse vezes esse e esse vezes esse. Eu começo sempre pela parte que tem a letra, mas também fica a teu critério. Aí vai ficar 742.000 vezes x dá 742.000x. Fica juntinho. Vai ser igual, porque é uma proporção. Aí multiplica agora esses dois. 14.000 vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Porque é 100, né? Só adicionei os dois zeros do 100 à minha continha. Quem tá multiplicando, né? Eu vou passar dividindo, ok? Então, meu x vai ser igual ao meu 1.400.000 dividido por 742.000. X vai ser igual. Vamos cancelar os zeros, né? Para facilitar a nossa vida. Esse cancela esse, esse cancela esse cancela esse. Sobrou agora 1.400 dividido por 742. Aí eu vou arrumar a continha aqui, tá? Eu sei que 2 vezes de 700 já dá 1.400, mas como aqui é 742, se eu colocar 2 vezes vai passar, então é uma só, bom? Aí vai ficar 742. Subtraindo, pé emprestado ficou 10, desce o 8, aqui é 3. E botei no lugar errado. Deixa eu refazer aqui, tá, pessoal? Porque eu acabei colocando embaixo do algarismo errado. Então, o meu 1.400 dividido pelo 742 dá 1. 1 vezes 742 dá o 742. Agora sim, tá? Pé emprestado ao 4, ficou 3. Passou pra cá. Aí, esse empresta esse. 10 menos 2 deu 8. 9 menos 4 dá 5. 3 não pode pé emprestado a 1, ficou 13. 13 menos 7, aí vai dar 6. Aí eu tenho 658, ele é menor do que 742. Como não dá para dividir, aí eu balanceio. Boto a vírgula aqui e o zero aqui, bom? Isso aqui é um 6. Aí vamos dividir agora 6.580 por 742. 742, 2 vezes dá 1.400, 3 vezes dá 2.100, 4 vezes dá 2.800, 5 vezes dá 3.500, 6 vezes dá 4.200, 7 vezes dá 4.900, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ou 56. Então, tem que ser vezes 8, né? Vamos ver se não passou. 8 vezes 2, 16, a 1. 8 vezes 4, 32, 33. 8 vezes 7... Ai, Deus, já esqueci. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59. Esse é o mais perto. Aí, aqui vai ficar 8. Dá 5.936. E eu fiz um em cima da outra, Deus do céu. Como ele quer um valor em porcentagem aproximado, eu tenho 1,8. Isso daqui é aproximadamente 2%. Vamos ver lá agora. 2%, letra C, tá? Se vocês quiserem terminar a continha, agora provavelmente ele vai dar um número em casinhas de decimal. E como ele pediu aqui no exemplo, ó, deixa eu marcar de rosa para ficar melhor a visualização. Ele quer aproximadamente, bom? Então, o meu 1,8 tá mais perto do 2 do que do 1, tá? Então, a resposta é a letra C. Pessoal, como ela ficou muito apertadinha aqui, para ficar mais organizada e vocês entenderem melhor, aí eu refiz ela aqui, tá certo? Que é os 1.400 dividido pelo 742, aí eu armei a continha. Se vocês perceberem, vai dar uma dízima, tá? Com repetição. Aí, como ele queria um valor aproximado, esse símbolozinho que eu coloquei para vocês aqui significa aproximação. Aí, 1,88 se está mais perto do 2% do que do 1% por aproximação, tá bom? Então, é a letra C.
fazer com vocês agora a questão 10. Então, a questão 10 tem esse textinho informativo, tá certo? Ele traz algumas informações sobre os EPIs e como é construído as máscaras e sobre a eficácia delas. Aí dá esses dois modelos para vocês, o molde 1 e o molde 2. Aí aqui ele traz as medidas onde foram feitas cada uma delas. Pergunta-se: em quantos centímetros quadrados a máscara do molde 2 supera a área da cobertura da máscara do molde 1? Então, a gente tem dois problemas a resolver. Primeiro, saber a área dessa e a área dessa. E depois, calcular a diferença para saber quanto uma é maior do que a outra. Certo? Vamos começar. Questão 10. Deixa eu fazer assim para vocês verem. No molde 1, ele diz que foi feito a partir de um molde retangular, de medidas 38 por 20. Então, já vai fazer aqui. Molde 1, 38 por 20, não é isso? Essa é a medida dele. Para calcular a área, como ele é um retângulo, a área dele é base vezes altura, ou seja, é só a gente calcular 38 vezes o 20. 8 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 2, 6, com que subiu 7. 760, tá? Tá em centímetros. Tá aqui, a unidade dele é centímetros, então é 760 centímetros quadrados. Essa aqui é a unidade de área, ok? Vamos calcular agora o molde 2. Vamos pegar as medidas dele aqui embaixo. Ele tem 41 centímetros por 22. 41. Tá. Molde 2, 41 por 22 centímetros, tá certo? Esse aqui é o molde 2. Para calcular a área, como ele foi dito que tem um molde retangular, aí a gente pode multiplicá-lo igual fez para o primeiro. Vai ficar 41 vezes 22. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, 2. 8 mais 2, 10. 8 mais 1, 9. Então, a gente tem 902 centímetros quadrados para o molde da máscara 2. Como a pergunta, ele queria saber em quantos centímetros quadrados a máscara do molde 2 supera a máscara de cobertura, a área de cobertura da máscara de molde 1. A gente vai fazer a diferença agora, tá? A 2 tem 902 menos 760 dá 1. 2 menos 0 dá 2, emprestado com 8, que é 10. 10 menos 6 dá 4. 8 menos 1 dá 1. Então, ela supera em 142 centímetros quadrados. Então, quando a gente faz a subtração, 8 menos 7, 1 deu 142 centímetros quadrados, tá? Aí, olhando para as alternativas, 142 centímetros quadrados está na letra C. Então, a resposta é a letra C. Terminamos essa fichinha, tá? Qualquer dúvida de vocês, manda no privado para mim.